E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar do seu sentido, que talvez seja o que você mais confia, apesar do olfato, do paladar, né? Olha, sentir o sabor da comida, mas não, o que você mais usa no dia a dia, ó, feche seus olhos por 1 minuto. Agora tenta fazer o almoço da sua família de olhos fechados. Olha, sem dúvida nenhuma, o sentido que a gente mais utiliza é a visão. Tanto que a audição a gente aprimora só quando a gente perde a visão. Então, olha, para cuidar bem dos seus olhos, que como dizia meu avô, você só tem 2 e 1 faz muita falta, você tem que assistir esse programa porque está cheio de dicas para a gente não dar valor a uma coisa só depois que a gente já perdeu. Então, abra bem os olhos e acompanhe o programa de hoje, mas olha, só depois da vinheta. E já estamos aqui no estúdio com o oftalmologista Humberto Borges para falar tudo sobre os seus olhos, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Olha, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, poder estar falando sobre a saúde dos olhos, né? Que, igual como você disse, é o principal sentido, né, que nos integra com o mundo, né, com a realidade. E ele tem uma função muito importante também para o cérebro, né? O estímulo da visão, ele é muito importante. Quando a gente é aquele idoso, por exemplo, que perde a visão, ele também perde um pouquinho da função cerebral, não é? Com certeza. Tem uma redução, né, na adaptabilidade do meio. O paciente ele fica, às vezes, perde noção do dia, da noite. Quando perde totalmente a acuidade visual, ele não sabe diferenciar a presença de luz ou não. E isso aí atrapalha muito, às vezes altera o ciclo de sono do paciente. Então, a visão ela tem uma série de funções, desde colocar a pessoa em atividade, fazer atividade física, exercícios, até mesmo a questão de humor da pessoa. Por exemplo, a gente sabe que o ciclo circadiano, que é toda a liberação de hormônios no decorrer de 24 horas, um dos principais hormônios que é a melatonina. A melatonina, ela, quando a pessoa tem muito estímulo luminoso antes de dormir, principalmente exposta à luz azul, ela pode ter uma redução na produção dessa melatonina e às vezes no outro dia a pessoa está cansada, ela está indisposta, às vezes tendo até depressão. E o senhor falou da luz azul, até ia falar sobre isso, mas já vou trazer esse assunto porque é o assunto do momento, né? A luz azul dos telefones, dos computadores, e hoje a gente trabalha no computador, aí sai do computador, vai para o celular. E é realmente o que a luz azul, esse excesso de telas, pode provocar nos nossos olhos? Olha, o excesso de telas, de modo geral, independente do comprimento de onda, por exemplo, a luz azul tem um comprimento específico de onda. Independente disso aí, o excesso de tela, ela leva a um tempo menor de piscada. Então, o paciente, se ficar muito tempo exposto, principalmente o paciente de mais idade, ele pode desenvolver o olho seco, a vermelhidão, a irritação nos olhos, cansaço visual, ardência, sonolência, né? Essa é uma questão, porque normalmente nós piscamos a cada minuto de 12 a 20 vezes por minuto. E esse ato de lubrificar que é o natural, às vezes pela questão da pessoa estar muito atenta, lendo tela, vendo um jogo ou um filme, o que acontece? Ela pisca menos e isso aí leva a um ressecamento dos olhos. Além disso aí, acredita-se que a exposição excessiva à luz pode levar a alterações na retina, né, que são acúmulos de pigmento na retina ao longo dos anos, podendo desenvolver uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que em alguns casos, na forma exudativa dela, pode levar a uma perda muito importante da visão de forma brusca. Então, assim, essa é a exposição a telas também. Então, a gente sempre fala para o paciente evitar de ficar muito tempo prolongado, ou em tela, ou computador, celular. Porque você fala assim, não, mas eu parei de mexer no computador, mas aí tá tendo acesso ao celular, né? Então,
Não pode, tem que ter um tempo de descanso. Trocou uma tela pela outra. Justamente. Além disso aí, o uso excessivo de tela, ela pode levar, principalmente em crianças, né? Isso aí já é um consenso. Quanto mais tempo você fica lendo, esforçando, você acaba levando a miopização normal. Você tem que acomodar 3 graus, a hora que você está olhando de longe, numa distância de 6 metros, para perto, que seja 30 centímetros, 40 centímetros, que é a distância de leitura, o olho naturalmente, ele acomoda 3 graus. Então, se ficar nessa acomodação por um período muito grande, pode levar a um quadro que a gente chama de miopia induzida. Às vezes o paciente não tem miopia, mas ele acaba desenvolvendo essa miopia em virtude do esforço visual prolongado, tá? Então é muito comum isso em paciente que está estudando para concurso, que está com aquele esforço visual, criança que está lendo muito tempo, mexendo no computador, celular. A gente até orienta, fala assim, ó, tenta reduzir o tempo de tela, fazer atividade física, ou caminhada, ou em locais abertos, jogar bola, para a pessoa ela desenvolver uma visão para longe também. Senão ela acaba tendendo a ficar míope. Né? Então ficou um pouquinho demais, sentiu que está ali no celular ou no computador demais, dá aquela olhada na janela, tenta olhar mais distante possível. Fecha o olho um pouquinho, uns segundos, abre o olho e olha para longe, não fica olhando para perto não. Que aí eu digo o organismo ele volta a relaxar, né, o cristalino. Afasta um pouquinho esses olhos aí e se afasta um pouquinho do celular. Mas é difícil hoje, o celular ele acabou se tornando uma babá eletrônica, né? E às vezes a gente fala muito, os pais reclamam muito, né? Meu filho não larga o celular. Mas o pai, às vezes, para poder ficar no celular, deixa um celular com o filho. Então, é o exemplo dos adultos ali que também tem que se policiarem, né? Porque antigamente não tinha essa questão do uso de tela, né? De celular, ou então para chamar a atenção da criança. E o que acontece? A criança, ela ficando muito tempo, ela é como se ela isolasse todo o meio externo. Ela fica quietinha, ela para de pular, de brincar, mas o que acontece? Ela desliga do ambiente externo. E acredita-se, tem teorias que falam da possibilidade de você estar influenciando esse aumento da estatística de autismo, porque a criança ela deixa de interagir com outras crianças, com o meio, com os adultos, porque ela fica só atenta àquilo ali da tela da televisão ou do celular. Então isso é importante. A Academia Americana de Pediatria, ela orienta antes dos 2 anos de idade, nem o uso de tela. Depois dos 2 anos, 15 minutos por dia, no máximo. Então, assim, isso aí é uma tentativa mesmo das crianças interagirem com o meio ambiente, com o meio externo. Se as crianças socializarem, né, com outras crianças, isso é muito importante. Porque realmente a criança ali pelos 2 anos, dizem que a criança tem um reset, né, uma reorganização do cérebro. Se você expor a criança antes disso e deixar ela isolada antes, talvez, dessa reorganização, ele já se reorganiza isolado, né? Justamente porque o estímulo que ela vivencia é aquilo ali que ela acha como natural. Então, as relações interpessoais, chega uma pessoa diferente, a criança ela fica caladinha, às vezes dá um embotamento efetivo, que ela não sorri, não cumprimenta. Isso aí é tudo um efeito secundário dessa questão de atenção da criança focada só, por exemplo, em tela, em desenho, né? Então, em jogos, né? Isso é importante. Falando em jogos também, tem alguns tipos de jogos que usam muito reflexo de luz, luminosidade. Em alguns casos, pode até levar a criança a desenvolver crise convulsiva. Então, tem alguns jogos que a gente até orienta, assim, a criança não ficar muito tempo, porque pelo esse estímulo luminoso excessivo, a gente chama isso de fenômeno estroboscópico, ela pode desenvolver um tipo de convulsão. Né? Que, né? A tela fica piscando. Justamente. Cores. Som. Isso entra no nosso cérebro e dispara algum gatilho? Pode disparar algum gatilho. Né? E a criança pode desenvolver uma crise convulsiva, ela nunca teve nenhuma doença prévia, né? Mas essa hipersensibilidade da criança, aquele estímulo, pode levar ele a desencadear essa crise. Tem alguns joguinhos, pode prestar atenção, pai ou mãe, tem alguns joguinhos, lá no começo eles vêm, este jogo contém, não sei o que, estroboscópio, que nem o doutor falou, e pode causar crise, então fica esperto no que seu filho está jogando, então, né? Agora, em relação à luz, que acredita-se que a luz azul seja uma das luzes mais deletérias para a retina, porque ela estimula muito especificamente uma zona da retina chamada mácula,
mais especificamente ainda na fóvea, que tem alta quantidade de cones, né? Então essa luz azul, ela pode estar associada com o desenvolvimento maior de degeneração macular, né? Tanto é que hoje tem tido uma tendência a os pacientes usarem óculos, né? Você vai na ótica e fala assim, você quer um filtro azul para tela, para computador? Porque isso aí, ele evita, esse filtro, na verdade, ele é amarelo, mas ele filtra a luz azul, diminui a incidência dela na retina. Cientificamente falando, não tem nenhum trabalho de pesquisa que fala que realmente essa lente, esse filtro, esse verniz que coloca-se sobre os óculos, evitem que o paciente ele desenvolva uma doença de forma mais grave no futuro. Mas tem muito paciente que fala, doutor, melhorou demais minha sensibilidade, computador, estou mais descansado. Então isso é mais uma questão assim, de conforto do que propriamente de eficiência, eficácia científica dessa lente. Mas hoje já está de uso comum. Já. Você vai procurar, né, às vezes, a prescrição de um óculos, tem uma menina lá, né, na tela mostrando que ela está fazendo o teste do óculos, aí sim, hoje, mesmo que você não prescreva, você prescreva só o grau, a ótica fala, você quer com filtro, né? Você quer com lente transitions, aquela que sai no sol e escurece, e também um antirreflexo, né? Mas, assim, do ponto de vista da visão, de proteção, não tem nenhuma eficácia comprovada cientificamente, mas tem questão de conforto, né? Isso é bom ficar bem claro que às vezes o pessoal fala, você tem que comprar esse aqui porque vai te proteger e tal, e não é bem assim, né? Tem muito paciente que fala, doutor, melhorou demais depois que eu comecei a usar esse tipo de lente, mas é mais em relação ao conforto do que propriamente uma proteção mesmo. Sim. Opa, perdão. Agora, essa questão que você estava falando que a gente pisca pouco. Eu estava lendo, agora eu não lembro agora qual que é a parte do olho, depois eu quero que até que o doutor mostre aqui, né, as partes do olho direitinho, que ele estava falando mácula lá, eu estou viajando aqui, estou boiando. Tem essa partezinha da frente do olho, ela não tem irrigação de vaso sanguíneo, né? Não. O que molha mesmo é o nosso piscar, né? Justamente. E ele é responsável também pela nutrição, né? Que o filme lacrimal ele tem um componente aquoso, que é a lágrima propriamente dita pelas glândulas lacrimais, um componente mucinoso, que são células que produzem, e um componente lipídio, que dá estabilidade para esse filme lacrimal, para ele não evaporar, que se fosse só água, se piscava, já estava seco de novo, porque a água evapora muito rápido. Aí misturaram uma gordurinha ali. Aí misturou uma gordurinha, né? E aí essa gordurinha dá uma estabilidade para o filme lacrimal, para você poder ficar com o olho um pouquinho mais tempo aberto. Esse zoom aqui, o que dá esse zoom? Olha só, vou pedir aqui até para o Mateuzinho voltar aqui um pouquinho. O que dá esse abre e fecha aqui? Né, que faz a gente, ficou muito claro, eu vou fechar aqui para passar menos luz, ficou escuro, abriu. O que faz isso acontecer? Isso aqui, tudo que faz é o músculo que tem nessa região aqui, que dá cor aos olhos. Essa região chama íris, né? Então, isso aqui é como se fosse um diafragma de máquina fotográfica. Você aumenta a luminosidade ou diminui a luminosidade de acordo com a intensidade do ambiente. Mas então, o que enxerga é aqui a menina dos olhos, é o que a gente chama de... Na verdade, a menina do olho ela é uma janelinha. Essa janela, por trás dela tem uma lente chamada cristalino. E o cristalino que dá a catarata, que cai a visão. Depois deixa a gente enxergar de ladinho aqui então, deixa ele virar o olhinho aqui para a gente entender o que é esse desse cristalino. Né? Aí aqui ele está encaixadinho, né? Ele até mostra aqui ele encaixadinho. Aí aqui é onde tem o sangue no olho. Esse aqui do sangue, da parte posterior do olho, né? Que o olho, ele parece uma bola de ping-pong, né? E ela tem essa parte branca, que é a parte externa, que é a conjuntiva e a esclera. Essa parte aqui, que ela parece um vidro de relógio, ela é transparente igual um vidro de relógio de pulso. Aí, essa parte chama córnea. Então, por isso, quando fala, fez o transplante no olho, é transplante de córnea. Né? Pode deixar ele virar mais um pouquinho. Isso aí. Deixa lá no comecinho. Aí. Então, esse aqui são os músculos responsáveis pela motilidade dos olhos.
a íris que dá a cor ao olho. Tem gente que é a íris mais clara, azul, verde, né? E o castanho. Alguns pacientes até a cor negra mesmo, os olhos bem negros. E por dentro essa janelinha. Essa janela que permite a entrada de luz lá para dentro do olho, que é a pupila, né? Então, o raio de luz ele chega no meio externo, passa a córnea, atravessa... Volta lá, deixa de ladinho de novo, de ladinho. Isso, deixa de ladinho de novo para nós. Isso. Olha o tanto de meios que ela atravessa. Então, ela atravessa a córnea, que parece um vidro de relógio, é transparente, atravessa a câmara anterior, que é um líquido chamado aquoso. Aí depois a pupila, que é aquele buraquinho que a gente viu na íris. Então a pupila não é na frente, olha aí. A pupila ela já fica atrás da córnea, do lado da íris aqui. Aí. Que tem uns músculos ciliares, né, que ajudam a relaxar ou então a contrair essa pupila, né? Tem o esfíncter da pupila, que são músculos que estão relacionados com a luminosidade. Aí a luz entra lá dentro da gelatina do olho. Essa gelatina do olho, ela parece a clara de ovo, né? É componente proteico muito parecido com a clara de ovo. E lá atrás, vai chegar aqui, aí pega outra aquela imagem, outra imagem que está viradinha aquela lá, anterior, que tem os vasos sanguíneos. Isso, aquela isso, ele vai virar, olha aí, vai virar para você, olha aí, o olho é feito para isso, olha aí. Pronto, essa camada aqui é uma camada vascular, né? Mas aqui dentro tem a gelatina do olho. E a luz entra aqui, chega na mácula, onde que estimula. Aí é a tal da mácula que você estava falando. E aí, que é uma parte da retina. A retina, ela parece uma antena parabólica. Ela é tudo isso aqui, ó. Vai daqui até aqui, ó. A retina é todo esse... ela parece uma antena parabólica, igualzinho o desenho. E num ponto específico, ela tem mais sensibilidade, mais cônes e bastonetes. Representa 90% da visão de eficácia do paciente. Então, a visão de leitura, de detalhe é na mácula, na fóvea. Aí, todas as terminações nervosas da retina se juntam, como se fosse um feixe, e chega aqui no nervo óptico. Aí, do nervo óptico vai para o cérebro, para estimular o cérebro. E aí o cérebro desinverte a imagem. Então, aqui, eu queria entender o seguinte, aqui a gente vai ter o problema do glaucoma, né? Do glaucoma, no nervo. Que é aqui no nervo. E aqui na frente, Mateuzinho, volta aquela imagem que essa parte está virada para o doutor aqui, porque eu quero entender onde é que surge a catarata, que você estava falando. A catarata, ela surge aqui nessa parte aqui, ó, branquinha, que é atrás da pupila, atrás da íris, né? Tem uma lente que ela representa 40% do poder de refração do olho. 60% do poder de refração é uma película de lágrima, um filme lacrimal. Por isso que quando o olho é seco, ressecado, a visão embaça. Você pinga o colírio, lubrifica o olho, logo a visão melhora. Porque isso aqui representa 60% do poder refrativo. E os outros 40% aqui, no cristalino, a lente do olho. Então aí, porque ela muda a conformação dela. Então ela pode aumentar ou diminuir o grau. E aí você consegue enxergar para longe e para perto, com o cristalino, né? Interessante. Então a catarata acontece aqui. E aí para tirar uma catarata, que jeitinho? Antigamente abria tudo, né? E tinha que tirar... As primeiras cirurgias remontam assim, de 2000 anos antes de Cristo. Na verdade, eles davam tipo de um tapazinho no olho assim, e aí essa parte que já estava muito dura, a pessoa não enxergava nada, aí ela soltava os ligamentos, né? São ligamentos ciliares que tem aqui, e aí na região chamada zônulo, no cristalino, então esses ligamentos, eles caíam, soltavam e o cristalino ficava dentro do olho. Aí a pessoa voltava a enxergar, só que a visão muito embaçada. Mas entre o nada, né? Enxergar nada e enxergar, por exemplo, conseguir andar, fazer, isso aí já foi um grande ganho. Há 4.000 anos atrás, isso. Tem relatos dos egípcios, né, nos papiros, eles relatando esse tipo de cirurgia. Aí depois tinha uma técnica que foi desenvolvida no começo do século passado, no qual você fazia uma incisão quase que daqui até aqui, assim, uns 180 graus. Aí você rebatia a córnea, e quando você tirasse o vidro do relógio, virasse ele assim, ó. Aí, o que acontece? Aí ficava exposto a pupila dilatada, mais ou menos igual aqui, e aqui atrás está o cristalino. Aí você ia com um aparelhinho que congelava isso aqui em
pregava mesmo, e você ia devagarzinho e puxava. Então você retirava o cristalino. Aí depois voltava a córnea para a posição e dava ponto. Então ponto de verdade, ponto aqui de verdade, de fio, né? de Meu fio. Deus. Aí a pessoa voltava também a enxergar. Claro que a visão embaçada. Aí teve uma outra técnica que você fazia uma incisão, né? Só que você abria uma janelinha pequenininha no cristalino, que o cristalino ele parece uma ervilha. Mas propriamente, né? É como se fosse um grãozinho de feijão, um grãozinho de lentilha. Ele parece muito uma lentilha. Aí, o que acontece? Você abre uma janelinha pequenininha nessa lentilha na parte anterior, tira, e aí você aspira essa substância que tem aqui, que já é a técnica moderna já. Então você faz, aí você tirava isso aqui, lavava e colocava uma lente. Aí depois precisava substituir. Precisava substituir, lente, porque o que acontece? A tecnologia da lente é muito interessante. Quando começou as primeiras pesquisas, eles utilizaram lente de vidro. Só que a lente de vidro, ela dava muita reação inflamatória. Então, inúmeros pacientes perderam os olhos, porque o vidro dá uma reação fibrótica extensa. E aí ficaram muitos anos, falaram assim, você não pode colocar lente dentro do olho. Só que a Segunda Guerra Mundial, ela teve várias evoluções tecnológicas e para produção em escala, o pessoal desenvolveu os polímeros, e dentre eles o acrílico. Então, o que aconteceu? Os soldados da Segunda Guerra Mundial, às vezes, explodia os jipes, e aí, pedaço daquele vidro que era na frente, assim, era de acrílico, explodia e caía dentro do olho, entrava, perfurava. E aí ficava meses, anos, aí o médico foi examinar o paciente, o que é isso aqui? Você está com um pedaço de vidro dentro do olho? Aí ele falou, não, aconteceu um acidente na guerra, e aí assim, perfurei o olho, mas eu recuperei a visão. Aí ele falou assim, ó, o acrílico é inerte. Não inflama. Não inflama. Aí a partir daí que desenvolveram as lentes de acrílico. Antigamente elas eram rígidas, e aí começou a devolver a visão. Hoje já está na terceira geração de lentes, que as lentes dobráveis, elas são dobráveis, acrílico dobrável, que você faz um piquezinho pequenininho, de mais ou menos 2 milímetros, e aí aspira o cristalino aqui e coloca a lente por esse buraquinho. Que sensacional. E aí hoje as lentes mais avançadas já dão visão boa para longe, para média distância e para perto, que são as multifocais. Mas quais são os principais cuidados com os olhos no dia a dia? Ora, os principais cuidados com os olhos, o olho faz parte do organismo humano, né? E de todos os cuidados que se deve ter, por exemplo, sono regular, né? Atividade física, uma exposição ao sol, né? De pelo menos 5 minutos, 10 minutos por dia, alimentação saudável, evitar processados, industrializados, condimentos em excesso, que não naturais, a gente fala assim, mostarda, né, industrializada, ketchup, essas coisas, evitar sempre. Então, alimentação mais saudável, respeitando, né, aquela pirâmide alimentar, né, de vitaminas, frutas, legumes, carne e carboidratos em menor quantidade. Então, a primeira questão é isso, é a alimentação, né? Hipócrates já falava, faça do seu remédio seu alimento e seu alimento seu remédio. Então, qualidade de vida, né? E outra coisa importante também, que é você ter a capacidade de socializar. Você tem que encontrar com as pessoas, conversar, trocar ideias, porque sabe-se que isso aí também está associado com o humor da pessoa, ela tem menos chance de ter depressão, e outra coisa, a religiosidade, né? Meditação. Então, isso aí são fatores para uma boa qualidade de vida. Além disso aí, especificamente para os olhos, você tem que ter um tempo de exposição à luz solar. Você não pode ficar olhando direto para o sol, mas um ambiente que tem o sol e tal, você tem que ficar com os olhos abertos. Mas todo excesso faz mal, até água em excesso faz mal. Então, por exemplo, se trabalhando no sol o dia todo, coloca um óculos escuros, né, para você poder desempenhar a sua atividade com a proteção da visão. Porque se tiver muita exposição solar, acredite-se que tem uma chance maior de desenvolver uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que é feito
cumulativo de pigmentos na retina, decorrente de oxidação, e um dos fatores é a oxidação pelo sol, né, a exposição do sol. Além disso aí, não pode coçar os olhos. Não pode coçar o olho. A gente fala para o paciente, ó, você vai coçar seus olhos só com o cotovelo, seu. Mas aí não não consegue. Não vai dar certo. Então, isso é muito importante. Questão do ato de piscar. Sempre está preocupado em piscar, né? Às vezes você está trabalhando com tela, mas fecha o olho um pouquinho e descansa. Usar colírios lubrificantes quando necessário, né? Evitar de colocar a mão na região dos olhos sempre. Tem gente que tem mania, né, de ficar... E às vezes ela esquece, e às vezes está com a mão, colocou a mão num ambiente que não está assim, muito limpo, e aí tem risco de desenvolver uma conjuntivite, uma infecção secundária, que traz bactéria, né? Então sempre lavar bem as mãos, pode passar um álcool 70, seca a mão, depois passa a mão na região dos olhos, mas sem esfregar. Além disso aí... Qual que é o problema de esfregar? Desculpa interromper. Qual que é o problema de Quando esfregar? você esfrega os olhos, tem pacientes que têm a retina muito fina, principalmente os míopes. Os míopes têm 9 vezes mais chance de ter um descolamento de retina do que um paciente com a visão normal, grau normal. Então, quando você coça os olhos, são pequenos microtraumas que podem levar a uma rotura, abrir um buraquinho na retina, que a retina ela é colada na coroide, que a gente vê aqui, ó, nessa imagem aqui, que volta lá um pouquinho. Volta só um pouquinho, Mateuzinho. Aí, volta mais, que a gente vai ver lá no nervo, aquela foto do nervo. Aí, vou levantar aqui. Claro, claro. Então aqui, ó. Aqui, o olho, na parte posterior, tem a camada da esclera, que é uma camada fibrosa, uma camada vascular chamada coroide, e a retina. Então, entre a retina e a coroide tem um espaço, tipo uma lâminazinha muito fina de líquido, que é um espaço virtual. Só que quando tem alguma rotura na retina, aí entra líquido entre a retina e a coroide, e a retina descola. Então é igual uma antena parabólica que eu falei, ela vai e fecha um pouquinho e acumula líquido. E a nutrição da retina, ela tem vasos nela, mas só a camada mais interna. A camada mais externa da retina, ela é irrigada por esses vasos aqui, que são os vasos da coroide, né? Então, o que a gente orienta sempre, evitar de esfregar para não causar micro-roturas. Eu aperto aqui na frente, eu empurro lá para trás, isso, entendi. E pode causar uma micro-rotura, então não pode esfregar os olhos. Além disso, quem tem tendência a ter muita alergia de coçar, quer coçar os olhos muito frequentemente, o ato de esfregar faz inflamar mais ainda, às vezes fica até inchado, forma tipo de uma película, parece uma gelatinazinha no olho, né? A gente chama de quemose. Por quê? Porque o processo de esfregar aumenta mais ainda a inflamação, a vasodilatação, e aí fica inchado o olho. Então não pode esfregar os olhos. Fica mesmo, né? Se tiver vontade de coçar, você pega gelo, coloca no saquinho de plástico e põe, se faz uma compressa, né? E aí diminui a coceira. Maravilha. Olha, infelizmente a nossa entrevista está voando, mas eu queria deixar só que o senhor desse um conselho aqui para o pessoal de casa, assim, final, pudesse falar um pouquinho com eles ali. Olha, sempre que você tiver algum sintoma diferente na visão, ou manchas no campo de visão, a visão está borrada, sempre fazer uma avaliação com o médico oftalmologista, porque ele pode analisar, às vezes é coisa simples, né? Às vezes é apenas uma hemorragia subconjuntival, uma coisa tranquila, mas pode ser alguma coisa mais grave. Principalmente quando você tem história na família, ou você mesmo tem diabetes, ou história de glaucoma na família, história de descolamento de retina na família, que aumenta a chance de ter esse problema também, por componente genético, né? E sempre a prevenção é o melhor remédio. Sempre que deu algum sintoma diferente, procura avaliação oftalmológica. Alguma coisa que eu não te perguntei que o senhor gostaria de falar, pessoal? Não, assim, principalmente hoje na especialidade nossa, uma das doenças que mais causam problemas é o diabetes. Então, o paciente que tem história de diabetes ou foi diagnosticado com diabetes, sempre fazer a avaliação do fundo do olho para ver se tem alguma alteração. Que quando se tem na fase inicial é mais fácil o tratamento do que na fase mais avançada. Então, assim, se eu não tenho nada, não tenho nenhum parente, não tenho nenhum problema, de quanto em quanto tempo eu vou no oftalmologista? O ideal é pelo menos uma vez ao ano você fazer a avaliação oftalmológica, mesmo que você não tenha sintomas. Porque
A diferença... Glaucoma não tem sintoma, não. Justamente. Glaucoma, quando dá sintoma, a gente fala que é a melhor coisa, que o paciente sente dor nos olhos, mas menos de 20% dos pacientes têm dor nos olhos. Então fica 80% sem perceber. E quando chega alguns casos, o paciente está quase perda total de visão, igual aconteceu com aquele cantor nosso aqui no Marrone. Né? E não tem dinheiro que traga de volta, não. Né? Não conseguiu parar ali, né? Que ela vem fechando aqui. Agora eu enxergo daqui. Você não vai mais enxergar aqui, não. Daqui só tem que Infelizmente, é uma doença de difícil controle. E quando o que perdeu, a gente brinca com assim, o queijo que o rato comeu, não volta mais. Você tem que matar o rato para não comer o restinho do queijo. É uma visão que perdeu, é muito difícil recuperar. Mas se eu tiver diabetes, se eu tiver algum parente que tem algum problema, eu preciso ir mais vezes? Precisa. Pelo menos assim, se tem alteração, é uma vez por ano, se história na família. Igual você falou, o glaucoma não tem que ir uma vez. Agora, se tem história na família, o médico já detectou alguma alteração inicial, aí, às vezes, a cada 6 meses. A cada 6 meses. Igual, por exemplo, a média de paciente que tem glaucoma, que faz o controle, é uma vez a cada 6 meses. E para seguir o senhor nas redes sociais, que lá vai ter mais algumas dicas, qual que é o Instagram? É @drhumberto.oftalmo. Aí, Dr. Humberto Borges, .oftalmo, hein? Segue muita gente que não sabe para onde está indo, então segue para quem sabe, né? Segue quem sabe para onde está indo e com todas essas dicas. E eu imploro para vocês, olha, não deixa ficar tarde demais para perder aquilo que nos guia, que nos mostra a beleza da vida. Não, né? Não vamos dar valor só depois que a gente perdeu, dá valor agora. Então, cuide dos seus olhos, vá no oftalmologista. Um grande beijo e até o próximo programa.